Tudo bem? Vamos a mais uma mensagem rápida, curta, porém acredito que seja proveitosa sim. Claro que é. Tudo que falamos a respeito da Bíblia é proveitoso, desde que tenha coerência, tenha racionalidade. Qual a diferença do diabo da religião para o da Bíblia? É o tema desta pequena mensagem. Qual a diferença do diabo da religião para o verdadeiro entendimento bíblico? Porque eles não respeitam o significado das palavras e nos dias deles eles usavam diabolos. A palavra era diabolos, acusador, mentiroso, traidor, pessoas de má índole, natureza carnal, porque a natureza carnal ela é tanto opositora como ela é traidora. Então tanto ela é Satanás, que se opõe ao Espírito, como é traidora. Ela trai o desejo do Espírito, fazendo a pessoa praticar obras carnais. Então é isso que é diabo, nada mais. Leia comigo, abre aí sua Bíblia. Você está com a Bíblia aí? Está com o aplicativo My Bible aí? Se não tiver, pede aí que eu mando a playlist para você. Você baixa esse aplicativo que é excelente, é gratuito, tá bom? Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Este aqui é o diabo da Bíblia. Agora vamos tentar mostrar a diferença desse diabo para o diabo da religião. Assim disse o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, com certeza não foi Paulo. Mas se você acha que foi Paulo, vou deixar dividir o pão francês, manteiguinha dos dois lados, uma parte para você e para mim? Claro que não. Se você acha que foi, até ontem, antes de ontem, o ano passado, 5 anos atrás, eu achava também que era. Visto no versículo 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Aqui o certo seria aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então este diabo ele tinha o poder de matar, mas ele teve o fim no sacrifício da cruz. Olha no versículo 15 de Hebreus 2. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Preste atenção. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte. As pessoas antigas, os judeus, tinham medo da morte. Por quê? Por causa do diabo. O diabo é que matava. Mas aí você fala, tá vendo? Esse é o diabo. Não, esse era o diabo que acusava, é o acusador. E quem é que acusava, quem matava, quem sentenciava, quem açoitava? Eles não eram os religiosos, os líderes religiosos, os seguidores de Moisés, do legalismo mosaico, não eram eles que tinham como fundamento, como base, as leis dadas a Moisés por intermédio de anjos no Monte Sinai? Então, com base nesses mandamentos, nessas ordenanças, nesses preceitos, eles usavam para sentenciar, matar e escravizar as pessoas. Era o diabo. E esse diabo hoje está presente, não existe mais, mas esse diabo está presente aonde? Em toda a religião. Toda a religião. Tudo que você fala em religião, esse diabo está presente. Não está presente na minha vida, na minha mente não está. E nunca esteve. Porque eu nasci depois do ano 70 desse. Não 1970, no ano 70 desse. Na primeira era cristã, eu nasci depois. Você nasceu depois, a não ser que você tem quase 2000 anos. Então você também, esse diabo não faz parte. Porque o fim do diabo foi Cristo. Romanos 10, 4. O fim do diabo foi Cristo. Como assim o fim do diabo? O fim da lei foi Cristo. E o diabo era quem mesmo? A lei. Quem é que acusava os irmãos, os judeus? As leis, as ordenanças, os mandamentos. E ele teve um fim. Versículo 14 de Hebreus 2, eu vou ler novamente. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. O escritor aqui estava falando antes do ano 68. Não foi falado isso aqui semana passada. Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vírgula. Versículo 15. E livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida. Olha aqui. Então,
Quem é que tinha o poder da morte? Era o diabo. E o que esse diabo fazia? No versículo 15, ele livrasse todos aqueles que eram escravos, ficavam escravizados por causa desse diabo. Mas o fim dele foi quando aquele sangue verteu da cruz. O fim das leis foi Cristo. O diabo da religião eles dizem que são seres que caiu do céu. São demônios. Pombagira, tranca-rua, isso aí eles falam que isso aí são diabos. Diabolos. Diabo é o teu líder religioso. O diabo é o seu pastor, o seu padre, o seu coroinha, o seu frade, o seu professor da escolinha. Ele é o diabo, porque ele é o acusador. Ele usa das leis mosaicas para acusar as pessoas. Ele usa do dízimo, que era uma lei de Moisés. Era a colheita feita uma vez por ano. Mas esses cães mentirosos, ele usa o diabo nos dias de hoje para dizer que o dízimo é dinheiro, 10% do que a pessoa ganha. Raça não dá nem para falar. E diz que ainda ele usa o diabo, que era a lei de Moisés, dada a Moisés, para dizer que uma pessoa que não dá 10% do que ganha será uma pessoa amaldiçoada. Que o tranca-rua vai fazer isso. Eu não dou 10% de ninguém já há séculos. Não vejo nada disso. Não vejo nada disso. Aí veja, olha aqui, que coisa linda, em João 5,45. Assim disse Yeshua aos judeus: não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Aqui ele estava falando aos fariseus, aos escribas, se você ler antes. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês, fariseus, líderes religiosos, seus Satanás? Satanás são os opositores. É Moisés. Em quem puseram a sua esperança? Então, quem era o diabo era o acusador, e o acusador era Moisés. Moisés, a pessoa de Moisés, ele acusava, mas acusava com base no quê? Nas leis. Então, o acusador eram as leis. Moisés era apenas um intermediário para fazer isso, para apontar o dedo, o erro das pessoas. E Apocalipse 12:10, essa passagem, a religião diz que houve essa guerra e dragão lutou com a minhoca lutou com o minhocuçu, e esse minhocuçu ia ser usado como isca para pegar um pintado, um surubim lá no Mato Grosso, e houve essa batalha. E diz que esses anjos é como a areia do mar. Antes a gente também acreditava isso. Olha aqui, Apocalipse 12:10. Então ouvi uma voz forte que vinha do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que o acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Isso daqui era uma metáfora, um enigma, algo espiritual, algo racional que João estava fazendo, utilizava dessas figuras para montar o quebra-cabeça do livro da Revelação, que os irmãos das 7 igrejas, eles entenderiam através do Espírito. E hoje em dia nós entendemos o livro de Apocalipse perfeitamente, conforme o quê? Conforme o Espírito, a vontade de Deus. Por isso que nós entendemos o livro de Apocalipse. Do capítulo 1 ao capítulo 22, não tem segredo nenhum. O livro de Apocalipse é como um livro de bolo de chuva. Isso é incrível, hein? Já pensou? Eu nunca imaginei que alguém conseguiria entender o livro de Apocalipse. E eu entendo, graças a Deus. E você do outro lado está entendendo também. E se você deixar se levar pelo Espírito, você entenderá também. Por que o livro de Apocalipse é fácil de entender? Porque tudo já se confirmou. Tudo se confirmou lá no Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, 3 e 6. Confirmou tudo. Então, o livro mais fácil hoje de entender é o livro do Apocalipse, porque tudo se cumpriu. O dia do Senhor lá de Apocalipse 1:10 era o dia do Senhor e eu estava espírito, ou fui arrebatado no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o juízo de Deus. Por isso que o livro de Apocalipse é fácil de entender. Basta você acreditar no que está escrito. Então, o acusador, qual a diferença do diabo da religião para o diabo da Bíblia? O do diabo da religião são seres inexistentes, são seres que não existem, nunca existiram, como uma forma, como um pilar deles manterem os seus templos de fraude, de mentira, de manobras e manipulações de pé, escravizando as pessoas, colocando na cabeça de milhões, quiçá bilhão de pessoas no mundo, como além, em outro planeta, em outro plano, existem anjos caídos, existem forças demoníacas do mal. Nada disso.
Tudo que a pessoa colhe é porque ela planta. Tudo que está na vida das pessoas incrédulas, desobedientes, é o quê? É a atuação do espírito do engano, do espírito que Deus envia, assim como foi feito na época do rei Saul, assim como foi feito lá em 1 Reis 22, sobre os profetas de Acabe, assim como foi quando o destruidor passou lá no Egito matando todos os primogênitos, tudo da parte de Deus. Assim é nos dias de hoje. Os espíritos, essas manifestações, esses enganos, é tudo a mente carnal humana. Por quê? As pessoas não querem dar crédito, as pessoas não acreditam nos escritos, as pessoas ficam com manobras, com jeito de extorquir as pessoas, de roubar as pessoas, de enganar as pessoas, fazendo-as ficar à distante do conhecimento da racionalidade dos escritos bíblicos que fala do nosso Criador. É isso que acontece, infelizmente. Por quê? Se não existisse religião, não estaria eu aqui falando, porque desde o ano 70 seria somente Deus que estaria conduzindo todos na mente, sem religiosidade, sem mandamentos, sem nada. Porque assim como foi no passado, que Deus colocou as leis dele na mente dos gentios, os gentios nunca precisaram, nunca tiveram lei escrita, assim é no dia de hoje. O entendimento, a palavra, as leis dele espirituais está em nossa mente e nosso entendimento. Um bebezinho, quando ele é formado, um embriãozinho lá, já é colocado, ele já tem o seu espírito, ele já está com a sua, com o seu entendimento já sendo fertilizado, está sendo, como fala assim, cevado, vamos dizer assim, com o entendimento do Criador, com as leis do Criador, tá bom? Então essa foi essa pequena mensagem, espero ter sido útil, e não esquece, se foi útil, dê o joinha, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, e vamos adiante, vamos em frente falando da maravilhosa palavra de papai, palavra do nosso Criador, o qual habita em seu tabernáculo espiritual, e esse tabernáculo espiritual está em nosso espírito, assim está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, está tudo consumado, está tudo realizado, não tem mais nada para fazer, não sobrou mais nada para o homem fazer, tá bom? Até a próxima, se assim ele permitir. Tchau, tchau.